Bruce Willis acaba de revelar algo que absolutamente ninguém esperava, e o impacto dessa revelação abalou Hollywood de uma forma que poucos imaginavam ser possível. Durante décadas, ele foi o símbolo da força, do silêncio e da resiliência, mas agora, aos 68 anos, uma verdade profundamente guardada veio à tona, expondo não apenas um capítulo oculto da sua vida, mas também segredos que envolvem bastidores tensos, conflitos pessoais, escolhas controversas e até momentos sombrios que ele manteve longe das câmeras. O ator, conhecido mundialmente pelos seus papéis de herói invencível, surpreendeu fãs e críticos ao finalmente admitir detalhes de uma fase que ele sempre evitou comentar, incluindo brigas internas em estúdios, crises emocionais, pressões de grandes produtoras e uma decisão que, segundo ele mesmo, mudou o rumo da sua carreira para sempre. E o mais intrigante é que essa revelação não veio acompanhada apenas de explicações, mas também de insinuações sobre pessoas poderosas de Hollywood que tentaram silenciá-lo, contratos que quase destruíram sua saúde mental e uma escolha que o persegue até hoje. Se você está assistindo agora, aproveita e já deixa o seu gostei porque isso ajuda demais o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas recebam este vídeo. E claro, inscreva-se no canal, porque quando você se inscreve e interage, o algoritmo entende que você quer continuar acompanhando essas histórias profundas e misteriosas do mundo das celebridades. Sem essa interação, o YouTube simplesmente deixa de recomendar os vídeos, mesmo que você goste do conteúdo. Então já garante a sua inscrição para não perder nenhuma revelação importante. Fica até o final, porque a última revelação sobre Bruce Willis vai te deixar completamente impactado e talvez até mudar a forma como você sempre viu esse ícone do cinema. Bruce Willis é uma daquelas figuras raras de Hollywood que parecem ter nascido para o estrelato, alguém cuja imagem de força, carisma e valentia transcendeu o cinema e se tornou parte da cultura popular mundial. No entanto, por trás do sorriso marcante, das frases de efeito imortalizadas nos filmes de ação e do olhar firme que enfrentava qualquer vilão, existe uma trajetória profundamente humana, cheia de inseguranças, desafios emocionais, fragilidades escondidas e momentos que ele preferiu guardar em silêncio ao longo de décadas. Quando falamos sobre a verdade não contada sobre a vida de Bruce Willis, não estamos apenas revisitando a carreira brilhante de um astro de Hollywood, mas revelando camadas pouco exploradas da sua vida pessoal, da infância complicada ao estrelato inesperado, passando por crises internas, escolhas dolorosas, pressões da indústria, conflitos familiares e finalmente chegando ao capítulo mais delicado e comovente da sua história recente, que mudou para sempre a forma como o mundo o enxerga. Para entender essa verdade não contada, é preciso voltar ao começo, muito antes da fama, quando Bruce ainda era apenas Walter Bruce Willis, um garoto nascido em um contexto simples, filho de um soldado americano e de uma mãe alemã, vivendo numa realidade bem distante dos holofotes. Na infância, ele enfrentava um desafio que quase ninguém imagina, sua forte gagueira. Era tão intensa que muitas vezes ele evitava conversar, era motivo de piadas na escola e tinha dificuldade até para responder perguntas simples em sala de aula. Mas foi justamente esse problema que o empurrou para algo que mudaria sua vida, o teatro da escola. No palco, pela primeira vez, ele descobriu que a gagueira desaparecia completamente quando interpretava um personagem. Isso acendeu uma luz dentro dele, como se ali houvesse uma saída, um escape, um caminho possível. Esse detalhe, apesar de pouco mencionado, foi o que moldou o homem e o ator que ele se tornaria. Décadas depois, ele sempre disse que atuar salvou sua vida, literalmente. Antes de se tornar famoso, Bruce passou por inúmeros empregos comuns, desde segurança de boate até garçom, vivendo uma vida cheia de dificuldades financeiras. Ele tentou a sorte em dezenas de testes, enfrentou inúmeras rejeições e ouviu de diretores que não tinha o tipo certo para Hollywood, que seu rosto era rude demais ou que jamais teria a elegância dos galãs da época. Mas esse erro de avaliação dos estúdios se tornaria uma das maiores ironias da história do cinema, porque justamente sua aparência realista, sua energia espontânea, seu humor natural e sua atitude despreocupada o tornaram único. Sua grande virada veio com a série Moonlighting, onde seu talento explosivo finalmente apareceu. O mundo conheceu aquele estilo irreverente, aquela mistura de humor e charme que o diferenciava de qualquer outro ator. A série não só deu a ele fama, mas mostrou que ele era mais do que um rosto bonito ou um ator de apoio, ele era um protagonista nato. Mas o que realmente o lançou para o nível de lenda foi Die Hard. Curiosamente, o papel não era para ele. Bruce foi praticamente a última escolha, depois que vários astros rejeitaram o projeto. E, no entanto, a forma como ele interpretou John McClane, um herói humano, vulnerável, machucado, sarcástico,
mas completamente determinado, revolucionou o gênero de ação. Até ali, os heróis eram quase super-humanos. Ele mudou tudo ao mostrar que um herói pode ter medo, pode sangrar, pode sofrer, pode errar e ainda assim ser gigante. Mesmo com o sucesso, porém, Bruce enfrentou uma série de problemas internos que raramente foram expostos ao público. Seu relacionamento com a fama era complicado. Ele sempre foi alguém que valorizava profundamente sua privacidade. Ao mesmo tempo, sentia a pressão constante de manter uma imagem de força e masculinidade, algo que o estúdio, a mídia e até os fãs esperavam dele. Por dentro, Bruce lutava contra crises emocionais, conflitos familiares e desgaste mental causado por anos de trabalho intenso. Sua separação de Demi Moore, por exemplo, foi um dos momentos mais dolorosos da sua vida, embora os dois sempre tenham mantido respeito e amizade. Ele mesmo já admitiu que a fama atrapalhou sua vida pessoal, e que muitas vezes se sentia dividido entre ser um pai presente e cumprir as exigências quase absurdas de Hollywood. Outro ponto pouco falado é como ele lidou com críticas. Embora fosse um ator extremamente popular, muitas vezes foi subestimado pela crítica especializada. Ele ouviu inúmeras vezes que era apenas um ator de ação, algo que ele detestava, porque sabia que tinha muito mais a oferecer como artista. Isso levou a escolher papéis mais arriscados, como em Pulp Fiction, Sexto Sentido ou 12 Monkeys, filmes que mostraram ao mundo sua capacidade dramática e sua profundidade emocional. Mas mesmo nesses momentos, havia batalhas internas. Ele queria provar para os outros que podia ir além, mas parecia estar sempre lutando com a sensação de que nunca era o suficiente. À medida que os anos passaram, Bruce começou a perder o interesse no ritmo alucinante de Hollywood. Ele se tornou mais reservado, mais doméstico, dedicando-se à família e rejeitando projetos que exigiam esforço extremo. E então veio o capítulo mais doloroso de todos, a descoberta da afasia, seguida pelo diagnóstico de demência frontotemporal. Essa notícia chocou o mundo, mas o que poucos sabem é que os sinais começaram a aparecer muito antes do anúncio oficial. Durante filmagens de seus últimos filmes, ele esquecia falas, perdia o foco, precisava de ajuda constante. Amigos próximos revelaram que ele ficava frustrado consigo mesmo, tentando esconder o que estava acontecendo. A decisão de se afastar foi inevitável, mas profundamente triste. Ainda assim, sua família se uniu de forma exemplar, demonstrando amor, força e cuidado. Hoje, a verdade não contada sobre Bruce Willis não é apenas sobre seus filmes, seus sucessos ou seus personagens icônicos. É sobre sua coragem silenciosa, sua vida marcada por desafios desde a infância, sua busca constante por autenticidade, seus erros, suas fraquezas, seus acertos, suas tentativas de ser um bom pai, um bom amigo e um homem melhor. É sobre o contraste entre o herói indestrutível das telas e o ser humano sensível por trás dos bastidores. 1. Por que Bruce Willis escondeu isso por tanto tempo? Aborde o segredo mencionado, especulações, reações dos fãs e contexto emocional. Ao longo de sua carreira, ele construiu a imagem de um homem forte, determinado e quase impenetrável emocionalmente, algo que o público passou a associar diretamente com seus personagens icônicos. Por isso, quando surgiu a pergunta por que Bruce Willis escondeu isso por tanto tempo, muitos fãs ficaram intrigados, curiosos e até chocados ao descobrir que, por trás da aparência confiante e dos filmes de ação que marcaram gerações, existia um ser humano lidando com questões profundas e desafios que ele escolheu manter longe dos holofotes. Para entender as razões pelas quais Bruce Willis guardou certos aspectos de sua vida pessoal por tantos anos, é necessário mergulhar na história dele, nos bastidores de Hollywood e também na forma como ele sempre lidou com sua própria vulnerabilidade. Desde o início de sua carreira, Bruce enfrentou uma enorme pressão para corresponder a expectativas. Ele não nasceu em um berço de ouro nem teve acesso fácil à indústria cinematográfica. Bruce sempre teve uma relação delicada com a imprensa. Ele jamais foi do tipo que gostava de dar entrevistas longas ou comentar sua vida fora das telas. Ele reconhecia que, em Hollywood, qualquer fragilidade revelada se transformava rapidamente em manchete, e qualquer detalhe pessoal poderia ser distorcido. Por isso, mesmo em momentos complicados como crises familiares, desgastes emocionais, mudanças de carreira ou até problemas de saúde, ele preferiu ficar em silêncio, acreditando que falar abertamente só pioraria a situação. Bruce sempre se viu como um provedor emocional para sua família. Durante anos, ele fez questão de sustentar, proteger e manter unido tudo aquilo que construíra com Demi Moore e, posteriormente, com Emma.
Essa necessidade de proteger quem ele ama foi uma das razões pelas quais guardou tantas questões pessoais. Ele acreditava que, ao expor publicamente seus dilemas, estaria também abrindo uma porta para que seus familiares fossem alvo de especulações, julgamentos e ataques. Seu senso de responsabilidade sempre falou mais alto e, para ele, manter certos assuntos guardados era uma forma de blindar aqueles que estavam ao seu redor. Apesar de parecer confortável diante das câmeras, Bruce tinha dificuldades em lidar com toda a pressão. Ele nunca gostou da ideia de que celebridades precisam ser livros abertos, e sempre rejeitou os padrões impostos pela indústria. Muitas vezes, ele se sentiu sufocado pelo peso de ser constantemente observado, analisado e comparado. O perfeccionismo era outra barreira. Ele acreditava que compartilhar seus medos ou limitações poderia decepcionar quem o admirava, especialmente os fãs que o viam como um símbolo absoluto de força. E a verdade é que, por trás das cenas de ação e da imagem robusta, Bruce enfrentava batalhas emocionais que jamais imaginou revelar publicamente. Ele sabia que admitir certas fragilidades poderia mudar completamente a percepção que o público tinha dele e isso o aterrorizava. Não porque ele desejava manter uma imagem falsa, mas porque cresceu em uma cultura onde homens não demonstravam fraqueza, especialmente homens colocados no pedestal de heróis. Ao longo dos anos, Bruce acumulou experiências dolorosas, momentos de confusão e até arrependimentos profissionais que o acompanharam silenciosamente. Houve filmes que ele aceitou por pressão financeira, outros que recusou e mais tarde se arrependeu profundamente, assim como conflitos nos bastidores que o marcaram de forma permanente. E todos esses episódios tinham algo em comum: a sensação de que admitir esses erros ou dificuldades poderia comprometer sua carreira e expor demais suas fragilidades. Com o tempo, porém, a vida o conduziu a um ponto em que esconder tudo isso já não fazia sentido. O diagnóstico de problemas de saúde, que abalou seu trabalho e seu cotidiano, trouxe consigo uma mudança significativa em sua forma de ver o mundo. Pela primeira vez, Bruce percebeu que não precisava carregar tanto peso sozinho. Entendeu que mostrar suas limitações não o tornaria menor, mas mais humano. E mais importante, que falar abertamente poderia ajudar outras pessoas. Ainda assim, a decisão de revelar certas verdades não foi simples. Durante anos, ele se debateu internamente, imaginando como o público reagiria. Tinha medo de que sua história fosse usada de forma sensacionalista, medo de ser visto com pena ou até medo de perder a identidade profissional que construiu com tanto esforço. Mas ao mesmo tempo, havia um sentimento crescente dentro dele, o desejo de ser autêntico e finalmente respirar sem precisar se esconder. Quando enfim decidiu falar, ele o fez de forma cuidadosa, respeitosa e consciente do impacto que causaria. E, surpreendentemente, a reação do público foi de acolhimento, carinho e compreensão. Milhões de fãs que cresceram assistindo aos filmes dele expressaram apoio, gratidão e empatia, algo que provavelmente Bruce jamais imaginou receber em tamanha intensidade. A verdade é que o motivo principal pelo qual Bruce Willis escondeu certas partes da sua vida por tanto tempo é simples: ele é humano. Um homem tentando equilibrar sua carreira, sua família, suas emoções e sua saúde, sempre fazendo o possível para proteger quem ama e proteger a si mesmo. Não foi falta de confiança no público, mas sim excesso de responsabilidade, medo de julgamentos e uma profunda necessidade de manter alguma privacidade em um mundo que consome cada detalhe da vida das celebridades. Hoje, ao olhar para trás, fica claro que o silêncio dele não foi fraqueza, mas uma forma de sobrevivência emocional. Bruce Willis passou décadas tentando ser forte para todos, e só agora permitiu que o mundo visse que, por trás do herói das telas, existe um ser humano com medos, dores e verdades que demorou muito para aceitar e ainda mais para revelar. A história trágica e real de Bruce Willis que poucos conhecem começa muito antes da fama, das luzes de Hollywood e dos papéis marcantes que o transformaram em um dos maiores ícones do cinema de ação. Bruce Willis, que o mundo aprendeu a admirar como durão invencível de Duro de Matar, sempre carregou consigo um conjunto de fragilidades, desafios e dores que foram cuidadosamente escondidos de seus fãs durante décadas. O teatro apareceu como um alívio, mas também como uma revelação. Foi ali que ele não apenas encontrou sua voz, mas descobriu um espaço onde suas dores emocionais pareciam momentaneamente desaparecer. No entanto, mesmo com esse alívio, Bruce cresceu com a sensação de que nunca era bom o suficiente, algo que o acompanharia profundamente na vida adulta. Com o tempo, após se mudar para Nova York, passou anos trabalhando como garçom, lutando para pagar aluguel,
participando de audições que muitas vezes terminavam em rejeição e vivendo crises financeiras que o deixaram à beira de desistir. Ele viu amigos conseguirem papéis, oportunidades, estabilidade, enquanto ele continuava ouvindo não atrás de não. Essa fase sombria moldou não apenas o ator, mas também o homem resiliente que ele se tornaria. Quando finalmente começou a ser reconhecido pela série Mon Oliguin, Bruce ainda lidava com dúvidas internas sobre sua capacidade, mas o público o adorou. O sucesso repentino trouxe não só fama, mas também enorme pressão. Quando foi escolhido para protagonizar Duro de Matar, muitos críticos disseram que ele era uma péssima escolha. A imprensa debochava, afirmava que ele nunca seria um herói de ação, que não tinha físico nem presença para isso. Bruce sentiu esse ataque profundamente, mas decidiu ignorar as vozes externas e se concentrar no trabalho. O resultado: um dos maiores clássicos da história do cinema, um personagem que redefiniu o gênero e o transformou em estrela mundial. Porém, mesmo nos bastidores desse sucesso, sua vida pessoal desmoronava lentamente. Seu casamento com Demi Moore, um dos casais mais amados de Hollywood, começou a enfrentar pressões da mídia, agendas conflitantes, expectativas irreais e problemas de comunicação. Enquanto a imprensa romantizava o casal, por trás das câmeras, ambos lidavam com inseguranças, ciúmes, cobranças profissionais e a dificuldade de equilibrar carreiras intensas com a criação das filhas. O divórcio, que chocou o mundo, foi um dos momentos mais dolorosos da vida de Bruce. Ele sempre admitiu que amava profundamente sua família e que se sentiu como se tivesse falhado não apenas como marido, mas também como pai. Foi um período de solidão e reflexão, marcado por muitos questionamentos internos sobre suas escolhas e prioridades. Ao longo dos anos seguintes, mesmo com papéis importantes e filmes de grande sucesso, Bruce enfrentava silenciosamente um declínio emocional. Ele se tornava cada vez mais introspectivo, distante e reservado. Amigos próximos comentavam que ele parecia carregar algo pesado dentro de si, uma espécie de cansaço emocional que ele nunca revelava abertamente. E então veio a fase mais difícil de sua vida, os problemas neurológicos que começaram a afetar sua fala, memória e capacidade de atuar. Essa mudança não aconteceu de uma hora para outra. Segundo pessoas próximas, Bruce começou a esquecer falas no set, perder o foco durante gravações, se irritar com facilidade e demonstrar confusão em situações simples. Diretores passaram a reduzir suas falas, roteiristas ajustavam cenas para facilitar seu trabalho, e colegas tentavam protegê-lo, evitando que a imprensa percebesse o que estava acontecendo. Ele próprio lutava para esconder sua condição, temendo que isso significasse o fim da carreira que dedicou sua vida inteira a construir. Quando o diagnóstico de afasia veio à tona, muitos fãs ficaram chocados, mas a verdade é que os sinais já existiam há anos. Essa condição, que prejudica a comunicação, a compreensão de linguagem e a memória, foi devastadora para um ator cuja ferramenta principal sempre foi a capacidade de interpretar e se conectar com o público. Bruce Willis foi forçado a se afastar de Hollywood, encerrar projetos e reavaliar completamente sua vida. O homem que passou décadas interpretando personagens fortes e indestrutíveis se via agora vulnerável diante de uma doença incurável. Mas o que poucos sabem é que, mesmo diante de tamanha dificuldade, Bruce demonstrou uma força emocional impressionante. Sua família, incluindo Demi Moore, com quem manteve amizade profunda, se uniu para apoiá-lo. As filhas passaram a acompanhá-lo mais de perto, e sua esposa, Emma Heming, tornou-se sua principal defensora, cuidando dele, protegendo sua privacidade e atualizando o mundo sobre sua condição com sensibilidade. Bruce, apesar de todas as limitações, continua presente, amoroso e conectado aos que ama. Ele descobriu alegria em coisas simples, momentos com a família, risadas espontâneas, música, caminhadas ao ar livre. Sua vida desacelerou, mas também ganhou um novo significado. Hoje, a história trágica e real de Bruce Willis não é apenas sobre doença, perda ou declínio, mas sobre humanidade. Ele sempre foi visto como um herói invencível no cinema, mas agora inspira por um motivo muito mais profundo: a vulnerabilidade. Bruce nos lembra que todos nós, até mesmo os maiores ídolos, enfrentamos batalhas internas, dores invisíveis e momentos em que precisamos do apoio das pessoas que amamos. Sua jornada é marcada por altos grandiosos e baixos dolorosos, mas também por coragem, resiliência e um coração que, apesar das dificuldades, continua forte. Bruce Willis é uma das figuras mais reconhecidas de Hollywood nas últimas 4 décadas, mas a trajetória que começou com carisma e sucesso também teve momentos marcados por tensão,
controvérsia e relatos intensos dos bastidores. Conforme sua carreira evoluiu, relatos de profissionais da indústria foram revelando uma realidade menos glamourosa por trás das câmeras, expondo a pressão de manter um desempenho impecável ano após ano em uma das indústrias mais competitivas do mundo. Durante sua longa carreira, Willis trabalhou com uma enorme quantidade de diretores, roteiristas e colegas de elenco. Para alguns, ele foi um colaborador dedicado e um verdadeiro ícone do cinema de ação. Para outros, sua postura em sets foi motivo de frustração e relatos tensos. Um dos casos mais conhecidos ocorreu durante a produção do filme Cop Out, 2010. O diretor Kevin Smith declarou em entrevistas e em podcasts que trabalhar com Bruce Willis parecia soul-crushing, algo como arrasador para a alma, criticando a atitude dele em cena e fora dela. Smith chegou a dizer que Willis muitas vezes se recusava a seguir instruções de direção e evitava participar de sessões promocionais ou sessões de fotos, levando a situações de frustração tão intensas que, em certo ponto, ele o próprio diretor teria batido um buraco na parede de seu trailer por estresse. Em entrevistas na época, Smith disse que trabalhar com Willis foi uma experiência única em termos de dificuldade, levando a um ambiente no set relativamente pesado para todos os envolvidos. Esse tipo de relato ficou tão marcante que circulou por anos nas memórias de cineastas e fãs de bastidores, tornando-se parte da lenda em torno do comportamento do ator quando as coisas não saíam como planejado. Houve relatos de dificuldades técnicas que alimentaram conversas desconfortáveis nos bastidores de vários filmes nos últimos anos da carreira de Willis. Fontes que estiveram em sets de produções como White Elephant e Hard Kill revelaram que sua capacidade de lembrar linhas e se orientar no set diminuiu progressivamente com o tempo, o que levou equipes inteiras a adaptarem roteiros e direções de cena em função de sua dificuldade crescente de comunicação. Alguns membros da equipe chegaram a relatar que ele parecia perdido em determinados momentos e que precisava dizer suas falas com resumos muito curtos e orientações simplificadas para que a produção pudesse seguir adiante sem problemas graves. Em filmes como White Elephant, 2022, oficiais da produção notaram que Willis muitas vezes tinha dificuldade em entender as instruções ou sequer lembrar por que estava lá, demonstrando um declínio óbvio no desempenho técnico que era palpável até para profissionais experientes nos bastidores. Relato curioso e relacionado às tensões no set vem de entrevistas em que Bruce comparou experiências de filmagem. Em algumas ocasiões, ele mencionou que trabalhar com diretores que gritavam ou que impunham um ritmo agressivo de comando era exaustivo e emocionalmente desgastante, lembrando que um diretor que grita o tempo todo não faz um ambiente de trabalho agradável, destacando informalmente sua preferência por um clima mais colaborativo. Apesar das histórias polêmicas, nem todos os relatos são negativos. Diretores como Rian Johnson, que trabalhou com Willis em Looper, descreveram a experiência como extremamente positiva, chamando o ator de dedicado, presente e até de um dos melhores que já teve em cena, chegando a dizer que trabalhar com ele foi muito eficiente e agradável. Esse contraste mostra que a experiência com Willis variava muito de projeto para projeto e de relação pessoal para relação pessoal. Além desses relatos, entrevistas menos formais sobre sua personalidade fora das câmeras às vezes também alimentaram polêmicas menores nas redes. Comentários de pessoas que interagiram com ele em eventos públicos ou em entrevistas sugeriam um comportamento menos entusiasmado com a rotina de divulgação de filmes, algo que muitos atores aprendem a aceitar como parte do negócio, mas que Willis aparentemente lidava com menos paciência, gerando uma percepção, para alguns, de que ele não gostava da parte de promoção da fama. Essa combinação de relatos diretores frustrados, colaboradores que precisavam ajustar cenas e até situações de comunicação ruim em sets adicionou uma camada de complexidade à reputação de Bruce Willis no meio cinematográfico, mostrando que sob a superfície de um astro consagrado havia também desafios, pressões e momentos difíceis que poucos fãs conheceram profundamente enquanto assistiam às suas performances icônicas nas telas. Bruce Willis sempre foi uma figura admirada, carismática e aparentemente inabalável, mas por trás das câmeras, longe das explosões cinematográficas e dos papéis que marcaram gerações, existe um lado sombrio, complexo e muitas vezes doloroso da sua trajetória em Hollywood que poucas pessoas conhecem de verdade. E compreender esse lado revela não apenas os desafios pessoais do ator, mas também o funcionamento interno de uma indústria que nem sempre é tão glamourosa quanto parece. Desde o início da sua carreira, Bruce enfrentou pressões que ultrapassavam a interpretação e tocavam diretamente em questões emocionais profundas, expectativas impossíveis e conflitos que moldaram sua personalidade de maneira intensa, e ao longo dos anos, inúmeras histórias emergiram sobre brigas nos bastidores, limitações impostas por contratos sufocantes, tensões com diretores,
Controvérsias com estúdios gigantes e decisões criativas que não nasceram de liberdade artística, mas sim de interesses corporativos e estratégias comerciais que nunca levaram em conta o desgaste humano, deixando claro que o lado herói invencível que ele apresentava nos filmes escondia um homem cansado, frequentemente frustrado e muitas vezes emocionalmente abalado. Uma das revelações mais marcantes sobre sua vida nos bastidores envolve as pressões físicas extremas que ele enfrentava durante as filmagens, principalmente nos anos 90 e início dos 2000, quando seu auge como astro de ação o transformou em uma máquina de produzir bilheteria, e isso incluía jornadas exaustivas, cenas perigosas que ele insistia em fazer sozinho e um ritmo de trabalho que deixava pouco tempo para descanso ou qualquer forma real de recuperação, o que futuramente seria apontado como um dos fatores que influenciaram sua saúde e seu bem-estar mental. Além disso, relatos de pessoas próximas afirmam que Willis frequentemente se sentia aprisionado pelo tipo de personagem que Hollywood exigia que ele continuasse interpretando, porque apesar de sempre ter sido associado aos papéis de durão, ele tinha uma sensibilidade artística muito maior do que o público imagina, sendo apaixonado por teatro, comédia e projetos mais profundos que raramente lhe eram oferecidos, já que os estúdios queriam repetição, não reinvenção. Essa frustração teria gerado conflitos repetidos com diretores e produtores, e ao longo dos anos, surgiram inúmeras histórias sobre bastidores tensos, sets hostis e situações em que Bruce parecia estar emocionalmente desconectado, não por arrogância como algumas manchetes sugeriam, mas por um desgaste que ele nunca soube como expressar publicamente, porque naquela época um astro de ação simplesmente não podia demonstrar fraqueza. Outro ponto muito comentado entre pessoas que trabalharam com ele é o quanto a fama repentina teve impacto na sua vida pessoal, principalmente no início da década de 90, quando Duro de Matar o transformou em um dos homens mais famosos do planeta, e isso trouxe não apenas oportunidades, mas também uma invasão profunda na sua privacidade, especulações sobre sua vida familiar e uma pressão constante que atingia até seus relacionamentos, incluindo seu casamento com Demi Moore, que durante anos foi romantizado pela imprensa, mas que enfrentou tensões intensas devido ao excesso de exposição e ao ritmo de trabalho caótico de ambos. Muitos afirmam que, nos bastidores, Bruce sempre teve um espírito protetor e gentil, mas ao mesmo tempo carregava um peso enorme de responsabilidade, achando que precisava manter uma imagem de perfeição e força que muitas vezes o deixava emocionalmente sobrecarregado, especialmente porque ele não queria decepcionar sua família, seus fãs ou as pessoas que dependiam dele profissionalmente. Outro aspecto sombrio dessa trajetória envolve o ambiente de Hollywood nos anos 90, um período marcado por contratos abusivos, manipulação psicológica e um sistema que podia destruir carreiras em questão de dias, e Bruce não foi exceção, já que enfrentou dificuldades para recusar projetos que não desejava fazer, medo de retaliação profissional e até tentativas de estúdios de controlar sua narrativa pública, orientando-o sobre o que dizer, como se comportar e até como reagir a críticas, criando uma distância entre quem ele realmente era e quem o público via na tela. Com o passar do tempo, e já mais maduro, Bruce começou a se afastar gradualmente desse ritmo sufocante, mas novas batalhas surgiram quando sua saúde começou a mostrar sinais de esgotamento. E embora os detalhes mais recentes sejam amplamente conhecidos, poucas pessoas entendem que esse desgaste foi acumulado ao longo de décadas de pressão, esforço físico extremo, noites mal dormidas e um ciclo de autoexigência que ele mantinha para não decepcionar ninguém. Amigos próximos afirmam que, longe das câmeras, Bruce sempre foi um homem sensível, bem-humorado e profundamente ligado à família, mas que também carregava traumas e medos que nunca soube como expressar. Justamente porque Hollywood não era um ambiente seguro para isso, já que qualquer sinal de vulnerabilidade poderia ser interpretado como fraqueza e usado contra ele nos bastidores. Ainda assim, o lado mais sombrio dessa história não está apenas nos desafios pessoais de Bruce, mas também na forma como a indústria lida com seus artistas, exigindo performance constante sem oferecer suporte real. E muitos profissionais que trabalharam com ele afirmam que o sistema hollywoodiano é tão intenso que, mesmo quando um ator tenta pedir ajuda, isso pode ser visto como insubordinação, como se o ser humano por trás do personagem não tivesse direito a limites. Ao entender tudo isso, é possível ver Bruce Willis com outros olhos, não apenas como o astro lendário que marcou gerações, mas como um homem que enfrentou batalhas silenciosas, superou momentos difíceis, carregou o peso da fama e, mesmo assim, continuou criando histórias que emocionaram o mundo. O lado sombrio da vida dele não o define, mas revela o quanto ele lutou para continuar sendo quem era, mesmo quando o ambiente ao redor parecia tentar moldá-lo de formas que ele não desejava. Bruce Willis é amplamente lembrado como um dos maiores astros de Hollywood,
mas o peso brutal da fama e os bastidores do sucesso trouxeram desafios pessoais e revelações que nem sempre foram visíveis nos tapetes vermelhos. Conhecido inicialmente por seu papel em Mon Only, ele rapidamente se tornou símbolo de ação ao protagonizar Duro de Matar, onde sua performance de um herói vulnerável redefiniu o gênero e o elevou ao patamar de ícone mundial. Apesar disso, ao longo da carreira Willis enfrentou tensões nos bastidores que muitas vezes ficaram fora do foco da mídia tradicional. Um exemplo foi o projeto inacabado Broadway Brawler, em que ele chegou a demitir membros da equipe por insatisfação com o trabalho, resultando na paralisação da produção e em um acordo complicado com o estúdio para compensar perdas, uma situação que pesou em sua reputação profissional na época. No plano pessoal, sua vida amorosa sempre foi acompanhada de perto pelos holofotes. O casamento com a atriz Demi Moore, entre 1987 e 2000, foi um dos relacionamentos mais comentados da indústria, e mesmo após o divórcio os dois mantiveram uma relação cordial por causa das 3 filhas que tiveram juntos. Depois, ao se casar com Emma Heming em 2009, a relação também passou por períodos difíceis, especialmente antes do diagnóstico de demência que alterou drasticamente seu comportamento e rotina familiar. Entrevistas e declarações ao longo dos anos também mostraram lados complexos de Willis. Enquanto muitos fãs o viam como carismático e humilde, inclusive por ele ter dito que sempre amou atuar mais pelo ofício do que pela fama, segundo sua esposa Emma, houve momentos em que ele deu respostas mais resistentes durante circuitos de promoção e entrevistas, algo que algumas interpretações de fãs online tentaram ligar ao cansaço de anos sob escrutínio contínuo. Com o avanço de sua condição neurológica, a dinâmica familiar e pública também mudou drasticamente. Emma Heming Willis compartilhou que uma das decisões mais difíceis foi mudar Bruce para uma casa separada para cuidados especializados, uma medida tomada pensando no bem-estar das filhas e na necessidade de um ambiente mais calmo para o ator. Antes disso, Emma chegou a considerar o fim do casamento devido às mudanças inesperadas no comportamento de Bruce antes mesmo do diagnóstico oficial, algo que refletiu a intensa pressão que anos de vida pública podem exercer sobre relacionamentos íntimos. Os bastidores mostram um homem que, apesar da fama e do sucesso colossal, teve que equilibrar sua identidade pessoal com a expectativa constante de Hollywood e do público. O peso da notoriedade, as escolhas profissionais, os relacionamentos que floresceram e sofreram sob os holofotes e a transição forçada para uma vida mais privada por razões de saúde revelam uma trajetória marcada por luz e sombra, um lado humano de Bruce Willis que muitas vezes ficou por trás da imagem de herói de ação. Bruce Willis construiu uma carreira repleta de sucessos e momentos inspiradores, mas a fase mais recente da sua vida pessoal foi marcada por desafios que tocaram profundamente fãs ao redor do mundo. Após décadas no centro das luzes, interpretando heróis e figuras carismáticas, a realidade fora das telas revelou um homem enfrentando uma batalha silenciosa que transformou sua vida e sua família de maneira irrevogável. Em 2022, a família anunciou que Willis se afastaria das filmagens após ser diagnosticado com afasia, uma condição neurológica que prejudica a comunicação e a compreensão da linguagem, algo especialmente devastador para alguém cuja carreira dependia da expressão e do diálogo. Posteriormente, essa condição evoluiu para demência frontotemporal em 2023, um tipo de demência que afeta a personalidade, o comportamento e a linguagem, para o qual ainda não existe cura e cujo fenômeno é devastador tanto para o paciente quanto para quem o ama. No meio dessa tempestade, o relacionamento de Willis com as pessoas mais próximas tornou-se um elemento central de sua história. Ele foi casado com a atriz Demi Moore de 1987 a 2000, com quem teve 3 filhas, Homer, Scout e Tallulah. Mesmo após o divórcio, Moore e Willis mantiveram uma relação de respeito e parceria como copais, algo que ela descreveu como uma forma de amor que nunca vacilou mesmo diante dos desafios atuais. Moore expressou publicamente sua dedicação à família, afirmando que continua visitando Bruce regularmente e destacando que a forma de família que eles construíram pode ter mudado, mas ainda existe com amor e suporte mútuo. Em 2009, Bruce se casou com Emma Heming Willis, com quem teve 2 filhas mais novas, Mabel e Evelyn. A relação que começou como um casamento tradicional evoluiu para um papel profundamente complexo quando Emma se tornou a principal cuidadora de Bruce. Ela abriu o coração em entrevistas, relatando o impacto emocional de ver o homem que sempre foi tão forte e eloquente gradualmente perder a habilidade de se comunicar de forma natural. Emma descreveu o processo de diagnóstico como um momento de pânico inicial, lembrando que tudo parecia confuso e assustador no início, até que finalmente compreenderem a profundidade da condição. Um dos aspectos mais comoventes revelados por Emma em entrevistas recentes é que Bruce não tem consciência plena de sua própria doença. Esse fenômeno,
Conhecido como anosognosia, condição em que o cérebro não reconhece sua própria disfunção, tem sido descrito por ela como ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição, porque protege Bruce do medo e da tristeza que poderia vir com a compreensão total da sua condição, mas também dificulta o entendimento dele sobre sua própria situação. A família enfrentou críticas públicas quando Emma tomou a difícil decisão de mudar Bruce para uma segunda casa, onde ele recebe cuidados 24 horas por dia. Embora tenha sido descrita como uma decisão dolorosa, Emma explicou que pensou primeiro no bem-estar das filhas e na necessidade de criar um espaço adaptado às necessidades deles enquanto ainda oferece carinho, amor e visitas frequentes da família e amigos. Em meio a tudo isso, Bruce e Emma continuam encontrando pequenos momentos de alegria e conexão. Emma relatou que, mesmo com a progressão da demência, ainda há momentos em que o riso de Bruce surge espontaneamente ou um brilho de reconhecimento passa por seus olhos, lembrando aos entes queridos a pessoa que ele sempre foi, algo que, embora breve, carrega um significado profundo para todos ao redor dele. O impacto emocional dessa jornada também é evidente entre os filhos e entes queridos. As filhas mais novas aprendem a lidar com a ausência gradual do pai como conheciam, enfrentando sentimentos de tristeza e adaptação, enquanto as mais velhas, fruto do casamento com Demi Moore, continuam presentes e apoiando toda a família. Essa fase da vida de Bruce Willis, marcada pela vulnerabilidade, silêncios forçados pela doença e pela dedicação de sua família, conquistou a atenção global não apenas pela fama dele, mas pelo exemplo de amor, resiliência e honestidade diante de uma condição devastadora. A trajetória pessoal dele agora ressoa com milhões, mostrando um lado humano e profundamente tocante de um homem que passou a vida fazendo outros rirem, chorarem e se emocionarem através das telas.